Olha, o programa Jucurutu Notícias veio até aqui a sede da Promotoria de Justiça aqui na cidade de Jucurutu para conversarmos com o promotor que faz um trabalho em substituição à doutora Beatriz Cláudio Emericiano. Ele é titular de uma comarca em Natal e agora presta esse serviço à população de Jucurutu em substituição à sua colega. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma satisfação ter esse contato aqui com a promotoria, com o senhor diretamente, atendendo assim um convite nosso, e vamos levar o nosso abraço, o seu cumprimento aos ouvintes do programa Jucurutu Notícias. Estamos nas redes sociais e também no rádio. Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui na sede da Promotoria de Jucurutu. É uma satisfação estar atuando aqui em Jucurutu durante esse período de afastamento da doutora Beatriz, e nos contatos que já tivemos com a população e nas audiências judiciais, nós pudemos já conhecer de alguns dos problemas aqui da comarca e estamos prontos para ajudar, dentro das nossas atribuições, a fazer com que o povo de Jucurutu tenha mais noção de cidadania e conquiste os direitos previstos na Constituição. Direitos esses que devem ser prestados pelos entes públicos, município, estado e União. Fazemos também um trabalho de orientação, atendendo as pessoas que aqui chegam com diversas demandas nas áreas de saúde, em direito de família, às vezes uma simples orientação de como enfrentar um problema, uma demanda que precisa de um encaminhamento junto ao poder público. Nós fazemos o contato e, caso não seja resolvida, aí nós levamos para o Poder Judiciário. Olha, doutor Cláudio, eu gostaria de lhe perguntar, nesse tempo que o senhor está aqui na cidade de Jucurutu, confirmando em substituição à doutora Beatriz, qual a demanda mais frequente que vem até aqui através do povo? No atendimento ao povo, tem me chamado a atenção a demanda na área da saúde. As pessoas buscando cirurgias, procedimentos de maior complexidade, que às vezes fogem da alçada do município, mas como o SUS é um sistema único de saúde que é composto por municípios, estados e União, o município tem que dar o encaminhamento, né? Então, quando o procedimento é da esfera do município, é resolvido aqui. Quando é da esfera do estado, nós buscamos o devido encaminhamento para que a população não fique desassistida. Nesse caso, quando alguém sente essa dificuldade na saúde, o ideal é procurar o Ministério Público? Quando sentir dificuldades no atendimento, quando vi que a situação não foi resolvida a contento, as pessoas podem procurar o Ministério Público para inicialmente uma orientação e análise do caso e posteriormente um contato com o município para que o assunto seja resolvido. Olha, o programa Jucurutu Notícias conversa com o Dr. Cláudio Emericiano, titular, aliás, promotor em substituição aqui em Jucurutu, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, se possível, apesar de ainda estarmos em alguns meses das eleições, mas eu acredito que já existe um trabalho interno por parte da promotoria visando esclarecimento, levando informação tanto a quem vai disputar a eleição como quem vai votar. Isso nós fazemos cotidianamente, né? É um trabalho de conscientização da população para o que pode e o que não pode ser feito, principalmente no período eleitoral. Não só a orientação aos candidatos que vão fazer suas propagandas, que vão procurar levar suas mensagens ao povo, mas também conscientizar o eleitor de que deve escolher bem o seu representante, ver o trabalho que é feito por cada candidato anteriormente ao período eleitoral, ver os frutos que já foram dados por cada trabalho, né? E não vender o seu voto, porque não custa nada repetir. É crime a compra do voto e o eleitor não deve facilitar, deve valorizar cada vez mais o seu voto. Não deve trocar o seu voto
por qualquer produto ou por qualquer promessa, porque se fizer isso é crime, tanto praticado pelo candidato que procure fazer uso desse artifício, como pelo eleitor que faça a opção por vender o seu voto. O eleitor tem que pensar no seu futuro e da sua família, pensar em quem realmente trabalhe com responsabilidade e que se comprometa com objetivos concretos e que sejam realizáveis e que não fiquem só apenas em promessas vagas, né? Nós temos o período eleitoral justamente para que o eleitor faça essa análise e esperamos que o pleito transcorra com tranquilidade e que sejam eleitos aqueles que se comunicarem melhor com a população. Olha, doutor Cláudio, nós temos uma descrença da população mediante a tanta coisa ruim que um monte de gente tem feito, sendo políticos. Qual a orientação do Ministério Público, de uma forma geral, aos eleitores que, desacreditados da política, se afastam dela? Que não se afastem, né? Porque a política, como toda outra atividade, precisa de vigilância de cada um. Principalmente a política que leva à escolha dos nossos representantes, aqueles que em cargos públicos irão prestar serviços de relevância pública à população. Se a população se afastar, piora o quadro. A população tem que procurar participar e, vigilante, procurar coibir aquelas condutas erradas, ilícitas e irresponsáveis. Chegando ao conhecimento de qualquer conduta ilícita, é trazer o conhecimento do Ministério Público para a adoção das medidas legais. O eleitor tem que ter em mente que quem se candidata a um cargo público, né, está ali para, primeiramente, cumprir a lei. E não pode começar a dar maus exemplos na própria campanha. Não. Tem que ser um trabalho educativo diário, né, para que quem for exercer um cargo público se comporte com probidade administrativa, combata a corrupção e procure dar eficácia aos serviços públicos. Porque a nossa população, que ainda é muito carente, a desigualdade social no Brasil ainda é muito grande, a nossa população precisa de serviços públicos eficazes na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, que nós vivemos dias de muita insegurança, o tráfico de droga é muito forte e o Ministério Público atua para combater a criminalidade, né? Combater a prática de ilícitos, como é o tráfico de drogas, que tem levado muitos jovens para a desgraça. Falamos de desgraça porque o jovem deixa de estudar, deixa de trabalhar, dá trabalho à sua família e começa a cometer outros crimes para manter o seu vício. Então nós temos que combater diariamente o tráfico de drogas e fazer com que o jovem esteja na escola, estudando, que é a escola, a educação, que vão dar um futuro promissor a cada pessoa de Jucurutu e deste Brasil que tanto amamos. Doutor, o senhor fala a questão, demonstrando preocupação com a questão das drogas. Aqui na promotoria, tem vindo famílias? O senhor tem recebido também esse tipo de reclamação? Sempre tem, né? Mães, pais preocupados com filhos que estejam dando trabalho. Tem casos já judicializados, né? Pessoas que foram processadas pelo tráfico de drogas. E nós procuramos exercer com firmeza o nosso papel, transmitindo esse recado do mal que a droga traz para cada pessoa, né? Mal não só à saúde, mas ao bem-estar e às perspectivas de futuro, cortando, né, qualquer boa perspectiva que a pessoa tenha, porque quem se envolve no mundo das drogas perde muito tempo dessa vida que já é tão curta, né, para as pessoas. Então devemos aproveitar a vida da melhor forma possível, fazendo o bem, né, e tendo atenção com os nossos jovens, para que eles sejam afastados desse mundo nefasto das drogas.
Doutor Cláudio, a justiça brasileira, ela passa por um momento histórico, porque aí nós temos um ex-presidente preso, através de um trabalho do Ministério Público, da Justiça, e isso dá uma modificação na imagem do nosso país. Como é que o senhor vê todo esse trabalho da Justiça, do Ministério Público, que tem feito história, principalmente diante dessa Lava Jato? Eu vejo como uma realidade muito salutar, porque o povo começa a ver que a justiça atinge também aqueles que têm mais poder social, mais projeção social, não atinge só as pessoas humildes, né? Como se costumava dizer no Brasil, que a justiça só atinge os negros, os pobres. Não, a justiça deve atingir a todos, sem distinção. Quem descumprir a lei deve ser processado e deve ser punido pela justiça. Por um lado, eu lamento, né, que figuras de maior projeção, a quem cabia a tarefa de mudar a realidade do Brasil, economicamente, socialmente, tenham se envolvido com fatos ilícitos, né? Tenham enveredado por esse caminho. É de se lamentar. Mas, por outro lado, é de se aplaudir a ação da Justiça, do Ministério Público, né? Que, além de buscar a punição para aqueles que fizeram algo de errado, dão o efeito educativo para as demais pessoas, que devem pensar 5, 10, 15 vezes antes de fazer algum ilícito, porque se fizerem vão ser punidos. Eu acho que é esse o maior recado quando se vê um ex-presidente da República preso, né, já condenado, cumprindo pena, quando se vê pessoas importantes respondendo a processo na justiça, porque cada um tem o direito à ampla defesa, vai se passar por todo o procedimento, mas, de qualquer maneira, fica essa lição. Quem fizer algo de errado vai responder perante a justiça, e a justiça não age só contra os pequenos, contra os mais humildes, age contra todos. Gostaria que o senhor comentasse também aqui no nosso estado a respeito dos gestores que devem estar atentos ao limite prudencial. Como é que o senhor está vendo, doutor Cláudio, tudo isso no nosso estado hoje? Há mais ou menos gestores cometendo essa falha de, através de suas ações, que isso está no gestor, o limite prudencial está em cima. Inclusive, mediante a isso, o Ministério Público tem buscado, chamado os prefeitos para conversar, onde eles assinam um TAC, e a intenção do Ministério Público é fazer com que baixe esse limite. Isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio como um instrumento muito importante na área das finanças públicas, para organizar e fazer com que se afaste do poder público aquela irresponsabilidade de antes, que os gestores começavam a gastar, né, sem um planejamento. Hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece critérios, percentuais de gastos, limites em relação aos quais o gestor público tem que observar. Caso ultrapassados esses limites com gasto de pessoal, por exemplo, aí o gestor é obrigado a tomar algumas medidas para fazer com que esse limite volte ao percentual legal previsto na lei. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o nome já diz, Lei de Responsabilidade, né? Junto com outras normas, fazem com que a administração pública seja responsável e planejada. É isso que nós precisamos. Precisamos uma gestão que passe de um gestor para outro com um programa de governo e não um programa que fique marcado só pela passagem daquele gestor naquele cargo. Não, o programa é sobretudo de Estado, de governo. Então deve passar e ter efeitos por mais de um governo, né? Nós temos que ter a visão a longo prazo e observar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para que não faltem recursos em áreas essenciais. Aí eu te pergunto, doutor, quando o município está excedendo esse limite, a primeira medida que o Ministério Público orienta ao gestor
demitir comissionados? Olha, a própria lei prevê as medidas, né? Prevê preferencialmente lá aquelas medidas que devem ser adotadas. Aqui no município de Jucurutu mesmo, o Ministério Público já fez um termo de ajustamento de conduta com o município, este ano, né? Porque o limite foi ultrapassado, né? E aí o município está obrigado a, no prazo ali estabelecido, cumprir algumas medidas para trazer de novo o ente público para os percentuais permitidos pela lei. Se adequar. Exatamente, para adequação legal. Aí nós não tivemos acesso a este TAC na íntegra, e aí eu pergunto para o senhor essa possibilidade, que inclusive a gente escuta na rua também, de possíveis demissões de servidores que passaram em concurso público, os chamados efetivos. Como é que o senhor explica isso? O senhor tem essa informação? Olha, é porque primeiramente tem que se cortar a estrutura onde se pode cortar e onde aquela estrutura é menos essencial para o município, né? Tem que se cortar cargos comissionados, tem que procurar cortar órgãos que não sejam tão importantes para o funcionamento do município, e só aí depois passar para o corte a demissão de servidores não estáveis, certo? No caso do ajustamento de conduta feito com o município de Jucurutu, há uma particularidade no tocante à demissão de servidores concursados, mas que esses servidores, quando foram nomeados, o município já estava infringindo o percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essas nomeações não eram para ter acontecido. No caso, essas nomeações foram recentes? Eu não sei lhe precisar agora a data, né? Mas foram recentes. E no caso das medidas ao serem tomadas, não se observar a adequação à lei, aí o município vai ter que responder, possivelmente, a uma ação judicial, né? Para que ele enfrente cortes até mais severos na sua estrutura. Porque o que não pode faltar, como eu falei inicialmente, são recursos para as áreas essenciais, como saúde, educação. E a área de pessoal, ela tem que ficar num limite, porque se gastar muito com pessoal acima dos limites permitidos pela lei, o município fica sem poder de investimento. E investimento significa o quê? Investimento em novas obras, em serviços essenciais, na melhora da infraestrutura do município. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal existe para esses fins. Gostaria, então, nesse caso dessas pessoas, doutor Cláudio, se configurando a demissão dessas pessoas, que aí o senhor afirma que essas pessoas foram contratadas, mas que não deveriam, porém, de um lado, de um concurso. Né? No caso, são pessoas que estão hoje instáveis em suas funções. Acontecendo a demissão por parte do município, como é que ficam essas pessoas? Elas têm um direito, de repente, na justiça, procurar alguma coisa? Não, o direito de ação, cada um tem livremente, né? Essas pessoas podem, através de advogado, procurar o judiciário. Agora, essas pessoas foram aprovadas num concurso e que foram nomeadas num momento em que não se podia, não significa depois que elas não possam ser nomeadas quando o município esteja de volta ao limite legal com gasto pessoal. Isso seria por iniciativa da própria administração? Sim, sim, porque o município errou ao aumentar o número de servidores na hora que não podia. Não podia ter feito as nomeações. Então tem que tornar sem efeito, tornar nulas as nomeações. Mas quando se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal mais adiante, pode voltar a contratar essas mesmas pessoas, observando-se a ordem de aprovação do concurso público. Aí no caso, seria uma orientação do senhor, isso, ou apenas uma sugestão? Não, isso aí já foi conversado até com os servidores que estiveram aqui, já foi explicado. E o próprio poder público sabe disso, que a lei permite novas contratações no momento em que o município estiver
respeitando os limites com gasto pessoal. Aí pode voltar a contratar as pessoas que estão esperando, que foram aprovadas em concurso público e estão esperando o chamamento. Quer dizer, então, que essas pessoas já foram comunicadas pelo próprio Ministério Público, que tiveram uma conversa, é isso? Isso, elas já procuraram aqui a promotoria e a promotoria já passou as devidas orientações quanto aos efeitos desse termo de ajustamento de conduta. Que essas pessoas não perdem o direito ao concurso público, só que elas foram nomeadas no momento em que o município não podia nomear. O município tinha que primeiro tomar as medidas de adequação à lei de responsabilidade fiscal para depois nomear mais pessoas para o seu quadro de pessoal. Tem muitos gestores cometendo esse erro de chamar novas pessoas, de colocar pessoas em cargos comissionados e extrapola a lei? Tem. Pelo Brasil afora aí nós vemos inúmeros exemplos, até do Ministério Público ter a necessidade de ir à Justiça, já com ações contra o município, quando os termos de ajustamento de conduta não surtem efeito, né? Porque primeiro se busca um acordo, aí se faz um termo de ajustamento de conduta e que esse termo ele é executável na Justiça, caso haja desobediência. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao promotor Cláudio Emericiano e deixar também aqui os microfones do nosso programa abertos nesta oportunidade, caso o senhor tenha alguma informação ou tema a acrescentar, e deixar aberto também este canal para próximas entrevistas, próximos encontros. Inclusive eu gostaria de contar com a participação do senhor, se possível, futuramente em um debate, em uma conversa aberta no próprio programa. Pois não, estou à disposição a vocês da imprensa de Jucurutu, a toda a população, e comparecerei com todo o prazer quando for chamado ao estúdio da rádio para participar do programa, para os debates que forem necessários para nós analisarmos os problemas e o que for de interesse público da cidade de Jucurutu, aqui da nossa região. Estamos à disposição aqui no Ministério Público para atender a população e também lá no fórum, quando participamos das audiências, nós estamos lá também, entre uma audiência e outra, para falar com a população e para esse contato pessoal com os jurisdicionados. É muito bom saber que vocês conduzem esse programa diário de prestação de serviços à comunidade, que leva não só o lazer, mas a informação ao povo de Jucurutu. E a informação faz parte do processo educacional. E hoje, sem educação, não se vai a lugar nenhum. Vocês estão de parabéns. É muito bom para a cidade de Jucurutu ter um programa como que vocês desenvolvem. Um programa de prestação de serviços e de informação. Um canal aberto ao povo, né? Cada um pode usar o microfone, usar o espaço, né, concedido para extravasar uma insatisfação, para fazer uma colocação, dar uma sugestão, né? Pode usar de variadas formas para que o interesse da comunidade seja ao final atingido. Com isso, nossa intenção é exaltar cada vez mais a palavra democracia. E isso, que cada um tenha voz, democracia é isso. Grande abraço aos nossos amigos e mais uma vez obrigado, Dr. Cláudio. Muito obrigado a todos.